Icebergs. Para você que não sabe, um iceberg é uma imagem de iceberg, obviamente, separado por camadas de um tópico específico, onde na primeira camada existem as coisas mais conhecidas e na última as mais desconhecidas. Hoje analisaremos o iceberg de Dead Cells. Eu tô usando um iceberg que eu peguei no Reddit. Vou deixar o link na descrição caso você queira conferir o iceberg original. Antes de ir pro iceberg, devo dizer que meu canal não tem nenhum tipo de foco em icebergs. E esse é o primeiro e provavelmente único vídeo que eu tô fazendo de iceberg aqui no canal. Então, antes de você já ir se inscrevendo aí, eu recomendo você dar uma olhada nos outros vídeos meus que são só gameplays de jogos que eu gosto mesmo. E caso você goste, aí sim você se inscreve, ok? Agora sim, bora pro iceberg. Camadão, os céus. Outfits. No Dead Cells existe um sistema de roupas que não interfere em nada na jogabilidade e é só um sistema para trocar de skin. E relaxa que você libera elas com células. Você não precisa realmente gastar dinheiro no jogo para liberar elas. Células de boss. Quando você mata o último boss, chamado A Mão do Rei, pela primeira vez e pensa que zerou o jogo, ele vai te dropar uma célula tronco, que é essa célula vermelha diferentona. E para que serve ela? Para aumentar ainda mais a dificuldade do jogo, que já é difícil. Ela pode alterar várias coisas, como o dano dos mobs, o dano das armadilhas, a cura que você tem no final dos mapas e até adicionar sistemas novos como o malefício, que eu ainda vou explicar. Você pode conseguir no máximo 5 dessas células, e você precisa estar com a primeira célula ativa para conseguir a segunda precisa estar ativa para você conseguir a terceira e assim por diante. Crossovers. Dead Cells possui vários crossovers com vários jogos, e aqui vai uma pequena lista de todos que eu consegui achar. Hotline Miami, Risk of Rain, Hollow Knight, Shovel Knight, Terraria, Katana Zero, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Skull the Hero Slayer, Curse of the Dead Gods e Slay the Spire. Nossa, minha dicção quase morreu aqui. Eu acho que foram todos. Caso tenha faltado algum, me diga aí nos comentários. Runas. As runas são melhorias permanentes que você consegue ao derrotar elites, bosses e etc. Essas runas liberam habilidades especiais como escalar paredes, liberar o mapa todo quando você explora a maior parte dele, crescer vinhas do chão em pontos específicos e etc. Eu não vou falar o que cada uma faz ou como conseguir cada uma, porque já tem um monte de vídeo no YouTube explicando sobre isso. Aspectos. Os aspectos são uma mecânica do jogo que te liberam muitas habilidades super roubadas, como se curar toda vez que ataca um inimigo sangrando, se curar no veneno ao invés de tomar dano, diminuir a recarga de todas as habilidades para 1 segundo e você já entendeu. A questão é que zerando com um aspecto equipado, você não recebe a célula tronco no final da partida, o malefício. Quando você equipa a quinta e última célula, uma nova mecânica é adicionada, a barra de malefício. Explicando bem resumidamente, a barra vai aumentando conforme o tempo, e caso você mate inimigos em sequência, ela diminui. Mas, se você fizer coisas como comer comida infectada ou só não fazer nada mesmo, ela vai continuar aumentando. Ela altera alguns pontos como o dano dos inimigos, a vida e até o spawn de inimigos. Ela também pode transformar alguns inimigos em elite. Realmente uma mecânica que vai te dar uma dorzinha de cabeça se você jogar lento como eu. Desafio diário. Você libera esse modo ao derrotar o porteiro, o primeiro boss do jogo. Nesse modo você ganha uma arma aleatória e vai matando uns bichos e tals, até você chegar e matar um boss. E se você matar o boss, tu ganha, basicamente. Existem poucas diferenças desse modo para o jogo, como por exemplo os pergaminhos uparem 3 status. Nunca joguei muito esse modo, então não tenho muita coisa para falar sobre ele, mas parece divertidinho. DLCs. Dead Cells possui 5 DLCs e eu vou listá-las aqui. A primeira é Rise of the Giants, que adiciona 2 novos mapas, a caverna e o astrolaboratório, 2 bosses, o gigante e o colecionador.
Essa DLC é necessária para conseguir fazer o final do jogo, mas relaxa porque ela é de graça. A segunda é The Bad Seeds, que adiciona 2 mapas, o Arvoredo Dilapidado e o Pântano dos Exilados, e um boss, a Mama Dick. Esse boss em inglês tem um nome bem suspeito. A terceira DLC é Fatal Falls, que adiciona 2 mapas, os Altares Partidos e as Costas Imortais, e um boss, o Jardineiro. A quarta, The Queen and the Sea. Ó, o inglês do pai tá muito foda, moleque. Adiciona um mapa, o Náufrago Infestado, e um mapa e boss, eu não sei direito, chamado Farol, e um boss que é a Rainha. Por último, a DLC Return to Castlevania, que adiciona 3 mapas, arredores do castelo, Castelo do Drácula e o Castelo do Drácula, com algumas mudanças, e um boss, que é claro, o Drácula. Todas elas custam R$10,89, menos a do Castlevania, que custa R$33. Dual Bind. Dual Bind, eu sei que não é assim que fala, mas eu vou falar assim, foda. Nossa! É uma técnica que consiste em usar 2 armas em um só botão. Técnica só funciona no modo personalizado. Caso você esteja no controle ou teclado, é só você colocar a arma principal e a secundária para serem usados no mesmo botão. No celular é só você aumentar a área, que é onde você aperta para usar a arma, para essas 2 áreas se juntarem. Eu sei que eu expliquei da pior forma possível, mas eu espero que tenha dado para entender no vídeo. Destilaria Abandonada. Destilaria Abandonada é um mapa de nível 7, que é conhecido por ser muito difícil, mas muito difícil mesmo, e na minha opinião, o pior mapa do jogo. Gente que acha que é o Sepulcro Abandonado, mas eu ainda acho que é a Destilaria. Camada 2. Águas Rasas. Origem do Conjuntivitis. Conjuntivitis é um boss presente no mapa Cripta Insuportável, que você consegue acessar pelos esgotos antigos ou por uma porta de células no mapa Muralhas. Esse boss tem uma aparência muito estranha, e algumas salas de lore nos explicam como ele chegou a esse resultado. Abre aspas. O corpo está todo inchado. Um de seus braços se transformou em um tentáculo. É como se o corpo tivesse começando a sofrer uma mutação. Uma substância viscosa está escorrendo do corpo e espalhando-se pelo chão, como uma trilha de um caracol. Em outra sala, temos esse diálogo. Essa substância estranha no chão de novo. A trilha leva até uma espécie de casulo gigante. A trilha termina nesse buraco, e é um buraco enorme. Por último temos, ainda há uma trilha no chão. Seja o que for, é bastante óbvio que ela cresceu ou evoluiu, ou sofreu uma mutação. Valmont. Valmont é o nome de um chicote do jogo, que é bem bom na verdade. Esse item é uma clara referência ao protagonista da série Castlevania, Richter Belmont, que também tem um chicote chamado Vampire Killer. O que reforça esse fato é que quando você usa esse chicote com a skin do Richter, ele se transforma do Vampire Killer. Uma referência bem da hora, sabendo que o Dead Cells é extremamente inspirado na franquia Castlevania. O boss final. Muitos iniciantes acham que a Mão do Rei é o último boss, mas não. Ela na verdade está bem longe de ser o último boss. Essa parte vai conter alguns spoilers, então caso você não queira levar spoiler, né, obviamente, pula para esse tempo aqui da tela. Só isso. Após conseguir as 5 células, abra essa porta. Ela vai te levar para o Astro Laboratório. Passe dele e chegue ao Observatório. E é aqui que você encontra o real boss final do jogo, o Colecionador, que é na verdade o Alquimista. E aí você tem que derrotar para depois fazer outra run, voltar no tempo e bom, esse é assunto para outro vídeo, onde eu vou contar a história do jogo. Quer dizer, se eu fizer esse vídeo, né? Gollum. Gollum é o nome que está nos arquivos do jogo para a criatura que pede para você pegar a runa do teletransporte dele. Aí você vai lá, pá, mata o Elite, pega a runa e como um belo cria do RJ, tu passa a mão mesmo, tá ligado? Foda-se, bobeou danção, meu filho, aqui é a mão de elástico, doido. Meu Deus do céu, o que eu tô falando?
Enfim, esse nome é uma referência ao Senhor dos Anéis. Prisioneiro Bob. Prisioneiro Bob, ou só Bob mesmo, é uma skin que faz referência ao personagem que aparece nos trailers do jogo. Você libera ela na sala onde tem dois cogumelos, a mesma sala que você libera Panchaco. É uma skin bem legal, e agora com a atualização 3.4, você pode deixar só a cabecinha. Ai meu Deus. Você pode deixar só a cabeça da skin e colocar outro corpo para deixar ela mais bonita. Comida. Cara, eu não faço ideia do porquê esse tópico tá na segunda e não na primeira camada. Mas bem, comida é uma mecânica do jogo que permite você recuperar sua vida em 15 ou 50%. Na aba dieta, nas configurações do jogo, é possível mudar o tipo de comida que vai aparecer. No caso, vai mudar só a skin mesmo, os atributos vão continuar o mesmo de recuperação de vida de 15 a 50% dependendo da comida. Caso você esteja na quinta célula, a comida tem uma chance de vir infectada, o que faz a sua barra de malefício aumentar caso você coma ela. DC Iron Man. Eu não tenho certeza sobre o que é esse tópico, a única coisa que eu achei foi um post no Reddit falando sobre um tal de desafio do Homem de Ferro, que consiste em zerar o jogo no menor número de runs possíveis, que é 6, e ainda pegar todas as runas. Quem quiser saber é só pesquisar Dead Cells Iron Man Challenge no Google. No subreddit do Dead Cells, o cara deixou um texto muito grande contando como ele fez isso. Quadros no Castelo do Pico Alto. Na fase Castelo do Pico Alto, é possível ver alguns quadros no fundo. Esses quadros têm diversas referências a jogos, como a Shovel Knight, Zelda, Dark Souls, um quadro do Alucard que estava lá muito antes da DLC de Castlevania, a série Dark da Netflix também tem um quadro, o famoso quadro do grito, Firewatch e mais um monte de coisas. São detalhes maneiros que mostram o amor que os desenvolvedores colocaram no jogo. Iolo. Iolo é uma abreviação para Igdar Horus Li Ox. Por favor que eu não invoque um demônio falando isso. Enfim, uma mutação que permite com que você reviva uma vez durante a partida. A única coisa diferente dessa mutação é que caso você não pegue ela de primeira, é impossível pegá-la nessa run, apenas na próxima. Camada 3, Omar. Sacrificar o garoto cogumelo. Na fase Pântano dos Exilados, bem no final dela, é possível achar essa estrutura e esse NPC. Caso você tenha um garoto cogumelo equipado, você pode sacrificá-lo nessa estrutura, e por causa disso, você não terá que enfrentar o próximo boss que seria a Mama Dick. Fall Guys. O jogo Fall Guys possui várias skins de vários jogos diferentes, e entre elas temos uma skin do Decapitado do Dead Cells. Muita gente não conhece essa skin, por mais que ela já exista há 2 anos. Nathan Drake. No mapa Sepulcro Esquecido, tem uma sala escondida com uma corda. Pulando lá, você encontra um esqueleto que faz referência ao Nathan Drake, protagonista da série de jogos Uncharted. Modo personalizado. O modo personalizado é um modo que você libera após matar um elite no começo da fase Torres. Como o nome já diz, é o modo onde você pode personalizar o jogo do jeito que você quiser, desde mudar a skin toda vez que você entra numa fase até transformar todas as armas em lendárias. A única punição que você sofre jogando nesse modo é que caso você coloque alguma modificação muito roubada, você não vai poder receber conquistas. Em geral, a maioria dos players usa esse modo para farmar células ou coisa do tipo. Repositório dos Arquitetos. Repositório dos Arquitetos é um mapa que não pode ser acessado no jogo normal. Ele é acessado em uma porta de 5 células no mapa Cemitério. Esse mapa não pode ser acessado porque na época que ele foi adicionado, a 5ª célula ainda não podia ser conseguida. Esse mapa não passa de um protótipo do mapa Sepulcro Esquecido. O mapa foi deletado e nas versões atuais é impossível acessá-lo. Sharknado. Essa é uma referência do Dead Cells ao filme Sharknado.
Caso você use a habilidade Tornado e logo depois ataque usando a Mandíbula das Profundezas, o Tornado vai ficar com os tubarões nele. Uma referência bem da hora e, se eu não me engano, isso é uma conquista também. Soul Knight. O jogo mobile Soul Knight fez um crossover com Dead Cells que poucos conhecem, onde no Soul Knight foi adicionado a arma Sandália Espartana e a frigideira que eu esqueci o nome, a Serenata e a Coruja de Guerra, além da skin do Prisioneiro e o Gigante como boss. Já no lado do Dead Cells foi adicionado uma skin e o fucking Arco Mágico, um dos melhores itens de estratégia do jogo. Chave da Lua. Chave da Lua é o nome de uma chave, né? Obviamente, essa pessoa quer o quê? O nome de um Fiat Uno rebaixado, filho da puta. Continuando, que faz parte de um puzzle para pegar a mutação Aceitação. Que eu não vou falar tudo o que tem que fazer, porque é uma puta da viagem. E também já tem muito vídeo tutorial aí no YouTube. Mas resumindo um pouco, você vai pegar as 3 chaves do jardineiro, depois vai abrir uma porta trancada no mapa Muralhas. Abre essa porta de 3 células para ir pro Conjuntivitis, depois vai pro cemitério, pega outra chave e por fim pega a última chave no Castelo do Pico Alto e abra essas 3 portas para pegar a mutação. Demolidor é feito por fã. O inimigo Demolidor que aparece na Destilaria Abandonada e depois em outros mapas dependendo da quantidade de células que você usa, deve ser o conceito criado por um usuário do Discord chamado Leylite ou Light, sei lá. Uma curiosidade que poucos sabem. Made Outfit. Esse é um mod criado para Steam Workshop que adiciona 3 skins meio estranhas pro jogo. Acho que não preciso falar mais nada, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Camada 4. Profundezas. Antiga Fenda dos Desafios. Fendas dos Desafios são acessadas após interagir com um símbolo específico no chão. Fazendo isso, um portal será aberto. Nele vai ter um baú que vai dropar um pergaminho, um colar e algumas células. Depois disso, você vai ter que passar por várias armadilhas. Mas, nas versões antigas, não tinham tantas armadilhas, mas tinham inimigos. E seu objetivo era matar todos os inimigos em um limite de tempo. 200.660 células perdidas. Há 2 anos atrás, foi postado no subreddit do Dead Cells uma imagem intitulada I Lost a Few Cells. E junto uma imagem mostrando ele perdendo 203.000 células. Eu não achei a imagem dele perdendo 206.000 células, mas eu acho que 303.000 já é bem impressionante. Mutações removidas. Em Dead Cells existem muitas mutações, e lógico que algumas acabariam sendo removidas com o tempo, por serem muito apelonas ou coisa assim. E essas são: sadismo, mais 75 de DPS se um inimigo próximo estiver recebendo dano de veneno, sangramento ou queimaduras. Técnico de fogos de artifício, 30% de base, 80% max. Atrás de resfriamento ao usar suas granadas, eficiência 30% base, 80% max. Atrás de resfriamentos ao usar suas habilidades. Essa daqui eu não faço a mínima ideia do que é, eu não sei que porra é. Essas são todas que eu achei, provavelmente tiveram mais que nós nunca vamos saber. Inimigos removidos. Além de mutações removidas, também tivemos inimigos removidos, e esses são Zumbi Corredor. Ele iria surgir na Aldeia das Palafitas e o ataque dele seria igual aos zumbis normais, e pelo nome ele provavelmente teria algum ataque especial de corrida ou seria mais rápido. Tenente Elite. Essa tradução deve estar muito zoada. Tenente Elite seria um zumbi meio amarelado que seria spawnado por elites. Ele se comportaria como zumbi normal, provavelmente teria mais resistência ou daria mais dano. Esses foram os inimigos que eu achei. Deve ter mais que provavelmente nem chegaram a ver a luz do dia. Dead Cells era para ser um jogo Tower Defense. E é isso aí, Dead Cells seria um jogo Tower Defense. Para você que não sabe, Tower Defense, ou defesa de torre, é um estilo de jogo que era bem famoso antigamente em jogos Flash.
Mas hoje em dia só existem duas franquias nesse estilo, uma quase falindo e a outra que está em seu auge. A única coisa que faz referência ao que Dead Cells era pra ser é a torreta corta-tendão. Eu também achei o vídeo desse gringo explicando toda a história. Vou deixar ele na descrição caso queira vê-lo. O final original. Atenção, essa parte também vai ter alguns spoilers da história do jogo, então se você não quiser, pule pra esse tempo aqui na tela para não levar spoilers. Só isso. Se lembra no começo do vídeo que eu falei do colecionador, que ele era o boss final e tal? Então, sabia que depois de derrotar ele, você ainda não termina o jogo? Isso aí. Após você derrotar o colecionador, você volta para mais uma run normal, até que uma fenda do tempo, eu acho que esse é o nome disso, aparece e você volta para o passado, como se você estivesse na sua primeira run. O jogo continua normal, tirando esses glitches na tela, até chegar na parte onde você mata o rei, mas ao invés de matá-lo, você possui o rei e vira sua forma verdadeira. Sim, o prisioneiro na verdade era o rei quando vivo. Após isso, você chega no colecionador e o mata, assumindo seu posto de rei, até que você do passado chega e o jogo termina com esse final aberto. Esse é o final bem resumido do jogo. O alfaiate é o único humano. Cara, eu fico admirado como que eu nunca percebi isso. Isso, realmente, de todos os personagens, ele é o único humano. Tá, ele não é realmente a única pessoa. Tem a filha dele, o rei, o Simon, a Maria, se considerarmos a DLC do Castlevania. As únicas perguntas que ficam é como ele sobreviveu ao malefício e quem é a esposa dele, se ela estiver viva, né? Camada 5. A escuridão. Aqui, as coisas começam a ficar bizarras. Os 4 serventes. Na DLC The Queen of the Sea, foi nos apresentado os serventes da rainha, que são os bosses que temos que enfrentar antes da rainha. Esses bosses são apresentados apenas como 3, mas na descrição de uma das roupas dropadas pelos serventes é mencionado um quarto. Na descrição diz: houve um quarto servo, e essa é a única vez que nos é falado sobre esse tal quarto servo. É possível que tenha tido sim um quarto servo, mas que nós nunca vamos saber quem era, ou talvez esse quarto servo seria o jardineiro ou o rei. Isso são perguntas que nunca, jamais, na face da terra, ok, eu acho que eu já zerei um pouco, teremos resposta. Quem matou a cavaleira do tutorial? No começo do jogo, conhecemos essa NPC, nomeada como Tutorial Knight. Ela nos explica que não podemos mais morrer, e que somos os primeiros a passar por isso, e etc. Mas, depois de algumas runs, ela aparece morta na entrada para a Alameda dos Condenados. Interagindo com seu corpo, o personagem diz: ela está morta, e é recente. E depois de algumas runs, ele diz que já morreu há algum tempo. Analisando o sprite dela, não existe nenhum inimigo ou boss que apareça usando essa arma. Realmente um mistério que morreu junto com ela. Babel Update. Babel Update foi lançado no dia 6 de junho de 2018 e seu nome faz referência à Torre de Babel na Bíblia. Na história da Torre de Babel é explicado o surgimento das diversas línguas que existem no mundo. O que faz sentido, vendo que nesse update foram adicionadas as línguas alemão, espanhol, italiano, polonês, português e turco. Além disso, também foi adicionado um lenço no personagem e muitos arcos e bestas receberam novas skins. O nome da atualização faz referência à Torre de Babel por causa dos idiomas adicionados. Foi algo que explodiu minha mente quando eu percebi. Decapitado não pode usar a zarabatana. Cara, como eu nunca percebi isso antes, o decapitado não tem cabeça, então como diabos ele usa uma arma que funciona assoprando? Eu não sei se isso foi um detalhe que passou despercebido pelos criadores, mas eu nunca tinha nem reparado nesse detalhe. Quando me liguei eu fiquei em choque. Bom, esse foi o vídeo. Eu não cobri o iceberg inteiro porque tiveram algumas informações que eu não consegui achar. Eu usei principalmente o site da Wiki do Dead Cells e o Reddit para minha pesquisa.
vídeos no YouTube ou informações que eu aprendi jogando mesmo. Então é isso, até mais e até eu tomar vergonha na cara e fazer outro vídeo. Adeus.